A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Você que está aí sempre sintonizado aí neste canal, onde estamos sempre falando do amor de Deus para você. E hoje não vai ser diferente, hoje vamos estar aqui trazendo para você a necessidade de uma igreja ser cheia do Espírito Santo e falar em línguas. Olha, vamos deixar aqui por referência para nós trazermos essa palavra de hoje, é exatamente no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 11, onde diz a palavra de Deus que pelo quê? Por lábios estranhos e por outra língua falarei a este povo. A igreja do século 21, meus prezados irmãos, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Ela precisa voltar o tempo quando os apóstolos pregavam a palavra de Deus, que onde chegava, que pregava a palavra, que as pessoas aceitavam Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele já põe as mãos sobre eles, eles começavam a ser cheios do Espírito Santo e falar em outras línguas e até profetizar. E é isso exatamente que vamos falar hoje aqui para você, porque a igreja, ela necessita que ela seja cheia do Espírito Santo e comece a falar em línguas estranhas. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiramente, por quê, irmãos? É porque é uma promessa de Deus. A Bíblia diz em Joel capítulo 2 e versículo 28, onde Joel profetizando, ele diz: e há de ser que naquele depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão visões. Oh, coisa tremenda, é exatamente isso, é uma promessa de Deus. E esse versículo que nós lemos, como um versículo chave para nós trazermos essa mensagem, de Isaías, capítulo 28, versículo 11, é por isso que Deus disse para eles: olha, pelo que? Por lábios estranhos e por outra língua falarei a este povo, era o povo de Israel. Exatamente aconteceu no dia de Pentecoste. Aleluia. No capítulo 2 de Atos, versículo 1 em diante, mostra que eles foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Mas isso não parou. Isso ainda é para mim e para você hoje, porque isso é uma promessa de Jesus Cristo. Pois a Bíblia diz em Lucas capítulo número 24, versículo 49, que é uma promessa. Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Fique, porém, na cidade até de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Olha que coisa tremenda, é uma promessa de Jesus. Jesus disse assim: olha, não foi só para os do passado não, foi para você também, para mim hoje. Oh, coisa maravilhosa, o Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber porque não vê e nem conhece, mas vocês, irmãos, vocês conhecem, porque habita convosco e está entre vós. Esse Espírito, o Espírito Santo, quando você aceitou Jesus, quando a Bíblia diz em Atos capítulo 2, versículo 38, aonde diz: arrependei-vos e todos sejam batizados em nome de Jesus para arrependimento dos pecados, e que receba o dom do Espírito. Você recebe o dom do Espírito quando você se arrepende, quando você aceita Jesus e você é batizado, você recebe o Espírito Santo, recebe o dom do Espírito Santo. Aleluia. Mas aí vem agora exatamente a promessa: e vocês serão batizados, vocês receberão o poder do Espírito Santo. E é isso, a Bíblia diz em João 14, 17, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aonde ela diz o seguinte, no livro de João 14 e 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas vocês, aleluia, recebem, porque sabe, porque entende, aleluia, que Ele está em vocês. Aí Jesus, antes de subir para a glória, antes de lhe dar suas últimas palavras aos discípulos, ele disse: olha, fique em Jerusalém. No capítulo 2 de Atos e versículo 1 diz assim, ó, e todos ficaram lá esperando a promessa. E quando foi de repente, no cumprimento do dia de Pentecoste, estavam ali todos reunidos em um só lugar e foram cheios do Espírito Santo. Mas ficou lá? Não. Vem de geração em geração. Daniel Berg Navin chegou no Brasil dizendo que nós poderíamos ser cheios do Espírito Santo. E alguns não acreditaram. Mas ele lá numa casinha, em uma reunião de oração, de repente uma mulher se levanta, falando em línguas estranhas,
Oh, aleluia! E começou esse Pentecoste e está até hoje. E você, igreja, que está no século 21, está começando a morrer. Nós estamos ficando muito tradicional e isso não pode acontecer. Porque, olha, além de ser uma promessa de Deus e uma promessa de Jesus, eu quero te dizer uma coisa, que quando você começa a falar em línguas, a Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 22, que é um sinal para os incrédulos. A Bíblia diz que de sorte que a língua constitui um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos, para os descrentes. Então é importante eu e você buscar o dom do Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas. É importante que a igreja do século 21 fale em línguas, porque ela edifica a sua vida e ainda você recebe dons para edificar a igreja. Quando você busca o batismo com o Espírito Santo, que é uma promessa de Deus e de Jesus, aí quando você busca o batismo com o Espírito Santo, olha, eu quero te dizer uma coisa, você vai começar a edificar a sua vida e também receber os dons para edificar a igreja. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14 e 4, o que fala em outras línguas, a si mesmo edifica. Olha só, a adoração e a oração em línguas, irmãos, ela vai se tornando uma parte de sua devoção a Deus. E será muito importante e refrescante para a sua alma, ao qual se diz, este é um descanso. Então daí descansa ao descansado e refrigera os mais aqueles que estão para ouvir. Como diz em Isaías 28 e 12. Edifica a sua vida, refrigera você e aqueles que estão a te ouvir. E aí você, quando é batizado com o Espírito Santo, você recebe os dons de Deus. Os dons do Espírito Santo, aliás, sobre a sua vida. Para a edificação da igreja. E um deles chama-se a profecia. Como diz em 1 Coríntios 14, 12, parte B do versículo, diz, assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Procurai progredir para a edificação da igreja. Quais são esses dons? Os dons de profecias, como diz o versículo 22 do mesmo capítulo. Mas a profecia não é para o incrédulo, e sim para os que crerem. Serve para edificação, para exortação, como diz o versículo 3 do mesmo capítulo. Mas o que profetiza fala aos homens, e edifica, e exorta, e consola. Então busque esse batismo com o Espírito Santo, e também os dons. Porque o que profetiza é superior ao que fala em línguas. Como diz o mesmo capítulo, versículo 5. Eu queria que vós todos falassem em outras línguas. Era o desejo do apóstolo Paulo. Mas foi só para os coríntios? Não, é para você também hoje. E muito mais, porém, que profetizassem. Pois quem profetiza é superior aos que falam em outras línguas. Salvo se houver intérprete. Aleluia. Então é isso, meu irmão. O que é que você está esperando? Agora eu te digo também uma coisa, e eu quero te falar. O Espírito Santo não é para qualquer pessoa, não. Você precisa. Porque Jesus Cristo não vai dar o seu Espírito para qualquer pessoa. Às vezes a gente vê a história de Atos dos Apóstolos, que os discípulos chegavam e pôs as mãos sobre as pessoas e elas eram batizadas com o Espírito Santo. Mas aquelas pessoas tinham um convicto, elas aceitavam e se arrependiam por completo e davam fruto de arrependimentos. E mudavam. Se você for ler o livro de Atos, você vai ver que havia diferença, havia mudança neles. Por isso que o Espírito Santo de Deus era derramado sobre eles. Então, se você quer ser batizado com o Espírito Santo, saiba de uma coisa. Deus não vai dar o seu Espírito
para habitar dentro de você com revestimento, se você anda com seu vaso todo sujo, todo cheio de coisas que não prestam. Vai começando fazendo uma limpeza, porque precisa do arrependimento. Atos capítulo 2, versículo 38 diz: arrependei-vos e sejam batizados para a remissão dos pecados. E depois recebe o dom do Espírito. Então, às vezes a gente acha porque levantou a mão na igreja e disse que tem Jesus Cristo, o Espírito Santo já morou em você. Não, ele só mora quando você se arrepende. Ele está ao lado dizendo: meu filho, faça isso, isso não é da vontade de Deus, isso não é da minha vontade, isso não é da vontade de Jesus. Aí quando você começa a tirar isso da sua vida, ele faz uma morada dentro de você. Aí quando você começa a sentir ele na sua vida, faz como David Moody. Ele, quando recebeu esse Espírito na vida dele, ele começou a perceber que agora era um homem que tinha poder. Ele disse que teve um encontro com ele muito extraordinário, mas ele já pregava a palavra, mas ainda não tinha tido esse encontro com ele. Então você precisa ter esse encontro com ele. E você pode perguntar agora: o que é que eu faço para ter esse encontro com ele? Oh, aleluia! Você está ouvindo assim o fundo musical dessa mensagem? Aonde diz: eu navegarei no oceano do Espírito. Olha só, você precisa fazer como está escrito em Ezequiel capítulo 47, versículo 1 ao 5. Ezequiel tem uma visão onde Deus manda que ele entre dentro do rio. E ele começa a dar os seus passos, molhando os seus pés, depois chegando até o seu joelho, e depois chegando até a sua cintura. E depois ele já estava nadando. Ei, aí Deus começa a fazer maravilha na vida de Ezequiel. Então você precisa se deleitar no Senhor. Sabe que quem batiza é Jesus. Mas aí você precisa entrar no Santo dos Santos. Você precisa entrar na comunhão com Deus. Você precisa, aleluia, navegar no oceano do Espírito, para que você comece a falar em línguas e receber dons de visões, dons de revelações, como está escrito em Joel capítulo, qual nós lemos nesta noite para você, neste dia, a hora que você está ouvindo esta mensagem. Eu não sei que hora é, se é à noite, se é durante o dia, mas você pode conferir comigo em Joel capítulo número 2, versículo 28, que você vai, é uma promessa de Deus, que vai derramar sobre todas as carnes, mas as carnes, aquelas que creem no Senhor Jesus Cristo, aquelas que buscam, aleluia, arrependimento, e Ele vai derramar sobre eles. Então se deleita neste momento, em nome de Jesus, e recebe aí o dom do Espírito Santo na tua vida. Amém.